Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens te bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Grupo Espírita Foco de Luz e Valinhos. Bem-vindo nosso amigo Simão Pedro, que de última hora teve um imprevisto, mas conseguiu entrar, né? Nós agradecemos antes de tudo pela presença, pelo carinho de estar aqui conosco, né? Essa é a nossa reunião, nós costumamos fazer às sextas-feiras na nossa casa espírita, mas por conta da suspensão das atividades, nós estamos fazendo pelo canal, que tem tido também uma aceitação muito grande, e por isso nós agradecemos a todos que estão nos assistindo. E para que a gente possa dar início à nossa reunião, nós mentalizamos a figura de Jesus, que projeta sobre todos nós uma luz de paz, de serenidade, de amor. Querido Mestre Jesus, antes de tudo nós queremos agradecer imensamente por facultar a nós a possibilidade de realizarmos esse trabalho por meio da tecnologia. Muito obrigado, Senhor, pela confiança que deposita em nós na execução desse trabalho. Que todos os corações que nos assistem e nos assistirão também, sobretudo aqueles aflitos, possam ser beneficiados por esse trabalho, Senhor. Que a sua mensagem de amor, de esperança, console, alcance o maior número possível de corações, Senhor. Para isso, nós pedimos humildemente que nos fortaleça nesse trabalho. Pedimos em especial para que o nosso amigo Simão Pedro receba a sua inspiração, Senhor, do seu amor, para que ele traga para nós aquilo que tem de mais puro das suas virtudes, para nos produzir paz, alegria, esperança, em meio a tantas dificuldades, Senhor. Nos abençoa,
em mais uma tarefa, hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, agora eu vou deixar vocês na companhia do nosso amigo Simão Pedro. Simão, a nossa audiência é toda sua, viu? No finzinho, eu volto para a gente fazer uma prece de encerramento e um agradecimento, tá bom? Simão, você está sem áudio. Bom, agora acho que apareceu o áudio. Agora sim. Ok, tá ótimo. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Ricardo, para estar aqui com vocês nessa oportunidade. E vamos conversar um pouco sobre a proposta que nos foi feita, que é para conversarmos sobre a parábola do bom samaritano, né? Sobre essa ideia, esse símbolo, esse sentido que nós temos na parábola do samaritano. Então vamos conversar sobre isso. Essa parábola ela é narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, e toda a parábola que Jesus contava, ele a contava dentro de um contexto. Ele trazia a parábola, trazia a história dentro de um contexto. Era uma forma que ele encontrou de ensinar as pessoas partindo de elementos, por assim dizer, conhecidos, para que facilitasse às pessoas compreender o ensino daquilo que poderia ser ainda desconhecido. Então foi essa didática que Jesus utilizou para lidar com o seu ensino para que ele pudesse ser melhor compreendido. E essa parábola do bom samaritano, ela acontece num contexto em que um doutor da lei chama a Jesus perguntando a ele qual seria a forma para que ele entrasse no reino dos céus. E Jesus, então, aqui segundo Lucas, disse a esse homem, a esse doutor da lei, o que está escrito na lei, como tu lês. Em outras palavras, você me pergunta algo que está já escrito na lei. Como que você interpreta o que está na lei? Ou seja, o que está escrito na lei, como tu lês. Ou seja, como você interpreta o que está escrito na lei. E aí diz o homem o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então, diz aqui o evangelista, e Jesus respondeu a ele, disse-o bem, faze isto. Em outras palavras, você sabe qual é o mandamento, é só fazer. E aí diz o evangelista que o homem, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E nesse momento é que Jesus traz a parábola. Quando o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo, Jesus conta então a parábola do samaritano, dizendo o seguinte, vamos ver aqui, segundo nos fala Lucas. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia em viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse-lhe, pois, Jesus,
vai e faze da mesma maneira. É uma parábola muito rica, uma parábola que nos permite interpretá-la utilizando, por assim dizer, diversos símbolos. A própria ideia do samaritano, que para o judeu era um povo não merecedor da atenção, era um povo visto como um povo que teria traído o próprio pensamento judaico, de maneira tal que quem saía da Judéia ia para a Galiléia, a Samaria ficava no meio, eles davam a volta, cruzavam o Jordão, passavam pela Pérea para depois voltar à Galiléia para não cruzar o território dos samaritanos. Eram vistos como povos que haviam se misturado com os gentios. Então, Jesus já traz um símbolo daquele que era, por assim dizer, anatemanizado, aquele que era colocado de lado, persona non grata. Parábola, ela sempre traz, quaisquer parábolas, elementos simbólicos. E aqui nós vemos alguns elementos simbólicos. Nós vemos Jerusalém, nós vemos Jericó, nós vemos o samaritano, nós vemos um sacerdote, nós vemos um levita, nós vemos um estalajadeiro, nós vemos um homem que foi assaltado, nós vemos 2 dinheiros, vários símbolos estão constantes nessa parábola. Então vamos analisá-la nesse contexto da misericórdia, nesse contexto da íntima compaixão. Porque esse é o cerne da parábola, a íntima compaixão. E ali então temos dizendo Jesus: eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E no caminho foi assaltado por salteadores que o despojaram e o deixaram meio morto. É o texto. Eis que descia de Jerusalém para Jericó. O que era Jerusalém? O que é Jerusalém na parábola? E o que é Jericó? Jerusalém é a cidade no Monte Sinai. Desculpe, no Monte Sião. E no Monte Sião estava o templo. Então, Jerusalém é a cidade que simbolizava o Monte Sião, que simbolizava o templo. Jerusalém simboliza a cidade sagrada. Jerusalém simboliza a dimensão espiritual. Jerusalém simboliza a cidade do espírito, a espiritualidade. E Jericó? O que era a cidade de Jericó? Jericó era a cidade do comércio. Era a cidade onde se encontravam as casas de câmbio, os bancos, por assim dizer, onde tinham as rotas comerciais, onde as pessoas trocavam os seus dinheiros, as suas moedas, onde faziam muitos negócios. Jericó simbolizava a cidade da matéria. Jericó simbolizava o valor material, o valor circunstancial. E Jerusalém, uma cidade que ficava e fica a 300 metros de altitude acima do mar. E Jericó, uma cidade que fica a mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. Então, entre Jerusalém e Jericó, havia um desnível. Jerusalém estava acima, Jericó abaixo. Jerusalém era uma cidade elevada, Jericó, uma cidade rebaixada em termos de altitude. E aí trazemos o símbolo, a elevação do espírito, Jerusalém, a baixeza dos interesses materiais puramente, Jericó. Então nós temos valores espirituais, valores materiais. E o que está dizendo na parábola? Qual é o verbo? Descia, é o verbo descer. Eis que descia de Jerusalém para Jericó. Vejamos que Jesus não disse que eis que subia de Jericó para Jerusalém. Ou seja, descia de Jerusalém para Jericó, uma queda. A queda dos valores espirituais para os valores materiais. Eis que descia de Jerusalém, o símbolo da espiritualidade, para Jericó, o símbolo da materialidade. Valores espirituais, valores materiais. Então ali está dizendo, eis que descia, caía dos valores espirituais
para os valores materiais. É uma queda de moral, é um processo de desinteresse espiritual para o interesse material. É um processo de desprezo às coisas do espírito, um processo de valorização excessiva das coisas da matéria. É isso que simboliza. Jesus poderia ter dito, eis que subia de Jericó para Jerusalém, mas ele disse, eis que descia de Jerusalém para Jericó. Descia dos valores espirituais para os valores materiais. E descia quem? Um homem. Artigo indefinido. Veja que não diz a nacionalidade desse homem, não diz o nome desse homem, usa-se um artigo indefinido, um homem, uma pessoa, para simbolizar que quaisquer pessoas podem cair dos valores espirituais para os valores materiais. Esse um homem simboliza todos nós, simboliza eu, simboliza a vocês, simboliza a todos, porque todos nós estamos, muitas vezes, em quedas de valores espirituais para valores materiais. Muitas vezes estamos com foco nos valores corriqueiros da vida e não nos valores transcendentes do espírito. Eis que descia de Jerusalém para Jericó. Um homem. Eis que, então, descia dos valores espirituais para os valores materiais, e quando estamos nesse processo de descida dos valores espirituais para os valores materiais, somos assaltados, somos espreitados, assediados por espíritos que se colocam junto a nós, que nos assaltam os valores que nós comungamos melhores e nos deixam meio mortos, ou seja, perdemos o equilíbrio e não conseguimos mais distinguir os valores espirituais dos valores materiais. Ficamos à deriva. E quando estamos à deriva, somos tomados pelos salteadores, pelas pessoas de má índole, pelos espíritos imperfeitos que muitas vezes querem assenhorarem-se de nós mesmos. Então vejamos o símbolo. Eis que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e na descida foi assaltado por salteadores que espancaram-no e o deixaram meio morto. Esse é o símbolo. Primeiro aspecto dessa parábola. Enaltecendo os valores espirituais, demonstrando os valores materiais, mostrando o processo da queda, o processo da desvalorização espiritual. E mostrando que quando distanciamos-nos dos reais valores do espírito, nós somos presas fáceis, nós somos assaltados. E segue a parábola. E vem ali mais 3 símbolos. Jesus dizendo então, e eis que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o caído, passou de largo. O sacerdote representa aquele que entende os valores espirituais. O sacerdote representa aquele que cultiva valores espirituais. Mas olhemos a forma que Jesus conta. E eis que ocasionalmente, o que é o advérbio ocasionalmente? Sem motivo. Eis que sem motivo, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho. Qual era o caminho que aquele homem desceu? A queda dos valores espirituais para os valores materiais. A desvalorização espiritual. Então, quando Jesus diz que pelo mesmo caminho descia um sacerdote, esse sacerdote, embora cultivasse conhecimentos da espiritualidade, estava também em desvalor espiritual, estava também no mesmo caminho, na queda. Também estava pelo mesmo caminho, na queda. Olha como Jesus utiliza a ideia, e eis que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, o mesmo caminho daquele que foi assaltado, a queda dos valores espirituais para os valores materiais, mostrando que mesmo os que cultivam o conhecimento das coisas do espírito, muitas vezes caem também, muitas vezes cedem, muitas vezes desvalorizam o próprio conhecimento da espiritualidade.
E ocasionalmente, ele não tinha motivo, simplesmente estava em queda. Vejam, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. E segue, vendo-o, como estava também em queda dos valores espirituais para os valores materiais, passa de largo. Vê, mas não auxilia. Vê, mas não enxerga. Vejamos o texto. Vendo-o, passou de largo, omitiu-se. Omitiu-se. Esse é o sentido colocado. Aquele que simbolizava os valores do espírito também estava em queda, também estava de Jerusalém para Jericó, estava descendo. E aquele que está em queda, descendo, não enxerga as outras pessoas, não percebe a necessidade das outras pessoas. Aquele que só cultiva valores materiais, aquele cuja vida é eminentemente material, não consegue enxergar as outras pessoas, não consegue ser solícito, não consegue ajudar as outras pessoas, não quer ajudar, melhor dizendo, as outras pessoas. Vê, mas passa de largo, egoísmo. E segue Jesus, trazendo um outro símbolo, dizendo ele, e de igual modo descia um levita. Quem era o levita? Levita era o guardador da administração do templo. Levita era o conhecedor das coisas do templo, era o que cuidava das coisas do templo, do aspecto monetário do templo, que fazia a contabilidade do templo. Então vejamos como Jesus trata o símbolo daquele que tem conhecimento. O sacerdote, o símbolo daquele que tinha os valores espirituais, que representava, mas que não viveu os valores. O levita simbolizava o conhecimento. Mas olha como Jesus se refere. E de igual modo descia um levita. De igual modo. Que igual modo? Queda. Vejam. Eis que descia um homem de Jerusalém para Jericó, depois, pelo mesmo caminho, descia um sacerdote, e depois, de igual modo, descia um levita. De igual modo, um levita. Qual igual modo? A queda dos valores espirituais para os valores materiais. O egoísmo exacerbado, o pensar somente em si, porque diz Jesus, vendo-o, passou de largo. Vendo-o, passou de largo. Aqueles outros dois personagens da parábola, que simbolizavam o conhecimento das coisas sagradas, o outro o conhecimento puro e simples do viver, mas porque estavam na mesma queda, mostrando-nos que o conhecimento não significa evolução espiritual. Pelo mesmo caminho da queda, um sacerdote, de igual modo um levita, mostrando então que naquele processo estavam o caído, o assaltado, porque estava caindo dos valores espirituais para os materiais, o sacerdote que, pelo mesmo caminho, a queda dos valores espirituais para os valores materiais, e, de igual modo, o levita, queda dos valores espirituais para os valores materiais. Egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, são os elementos que indicam o processo da queda. O personalismo, a vaidade, a prepotência, a soberba, mostra que a pessoa vive nos valores materiais, despreza, vê, mas não enxerga, não sente a outra pessoa. E segue a parábola. E Jesus traz, então, o samaritano para a parábola. E começa com uma conjunção adversativa. A frase começa Jesus dizendo, mas, quer dizer que ele ia mudar o rumo da conversa. Quando usamos a conjunção adversativa, é que mudaremos o rumo da conversa. Então ele diz, mas, um samaritano, que ia de viagem, olha a frase, mas um samaritano que ia de viagem, o sacerdote estava ocasionalmente. O levita de igual modo,
ocasionalmente, mas o samaritano não. O samaritano tinha um motivo para estar naquele caminho. Quando Jesus se referiu ao samaritano, ele não disse pelo mesmo caminho, ele não disse de igual modo. Ele disse, mas um samaritano que ia em viagem, quer dizer, os socorristas, aqueles socorristas que transitam pelas quedas dos outros, tentando auxiliá-los. São aqueles espíritos que socorrem, que muitas vezes entram onde as pessoas chafurgam, mas não se lameiam, porque não estão com os mesmos sentimentos, não estão com os mesmos pensamentos, mas estão transitando. Onde muitos caem, eles transitam para levantá-los, para cuidar deles. O samaritano, ele tinha um objetivo, ele ia em viagem. É o único dos personagens ao qual foi dado um destino, um motivo, a quem Jesus coloca, ou em quem Jesus coloca um motivo para estar naquele caminho de queda de muitos. O samaritano não estava em queda. O samaritano não estava de igual modo, o samaritano não estava pelo mesmo caminho, o samaritano estava em viagem. Ele estava ali por um motivo. E diz o texto, mas um samaritano que ia em viagem, viu o caído, viu, os outros dois também viram, mas aquele que está em viagem, está atento no caminho, olha tudo que vê que está pelo caminho. Então o samaritano que ia de viagem, viu o caído. E movido de íntima compaixão, olha como muda tudo, e movido de íntima compaixão, chegou ao pé do caído, ao pé do caído, ao pé. Então vejamos que ali não estava em queda, era um socorrista, viu, é aquele que pratica a caridade, que enxerga as outras pessoas e num processo de empatia, cuida, se envolve, dedica-se a outra pessoa. E diz que ele viu e moveu-se de íntima compaixão. Movido por íntima compaixão. Compaixão. O que é a palavra compaixão? É do compadecer. O que é compadecer? Padecer junto. Empatia. Só se tem compaixão quando se tem empatia, quando se sente a outra pessoa. Porque compaixão não é dó, compaixão não é pena. Quando se tem dó, quando se tem pena, não se sente a outra pessoa, apenas tem pena, tem dó. Mas quando tem a compaixão, não. A pessoa sente em si a angústia alheia, a pessoa sente em si a dor alheia e sabe dimensioná-la e por isso ajuda, e por isso cuida. É a demonstração viva da amorosidade, do amor ao próximo que aquele doutor da lei havia falado e não havia entendido quem era o próximo. O próximo era um caído, não tinha nome, não tinha nacionalidade, não tinha origem, não tinha destino. Ou seja, a compaixão é para com todos. Compaixão para com todos. Lá da questão 886 do Livro dos Espíritos, indulgência para com as imperfeições alheias. Ali estava um caído, mas houve a indulgência. Aquele samaritano, diz o texto, mais um samaritano que ia em viagem, viu e aproximou-se, chegando ao pé do caído. O que é pé? Pé é base. O pé simboliza a base. Os pés simbolizam o que faz a pessoa andar, movimentar, ir à frente. Os pés é que simboliza a base na qual ficamos de pé. É como se dissesse que o auxílio que se dá, a compaixão, ela é para soerguer, ela é para levantar, ela é para ir na base. E o que significa a base? Significa enxergar a necessidade da pessoa, atender naquilo que é necessário à pessoa. Necessário, dar de si, dar de si mesmo. Como dizia o poeta libanês Khalil Gibran,
Vós pouco dais quando dais de vossas posses, quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. É esse o sentido do chegar ao pé do caído, chegar aos pés. Por que Jesus foi pegar esse detalhe? Ele poderia ter dito, e aproximou-se do caído, mas não, ele disse, e chegando aos pés do caído. Ele chegou aos pés, ele chegou para buscar a base, como que a perguntar, o que você precisa para ficar de pé? O que eu posso fazer para colocá-lo de pé? É esse o sentido do auxílio, da caridade. A caridade, ela não corrompe, a caridade, ela não avilta os valores alheios. A caridade respeita, soergue, levanta os outros, não desmerece a outra pessoa. É isso que está ali, chegando aos pés do caído. Viu, aproximou-se, chegando aos pés do caído, atou-lhe a ferida. Veja que interessante. Diz Jesus, atou-lhe as feridas. O auxílio imediato. O auxílio na hora. Atou a ferida. O que era atar a ferida? Tirar o sangramento. É como que aquela pessoa que está com fome, precisando do alimento. E daremos o alimento. Porque muitos dizem assim, não podemos dar o alimento. Primeiro, essa pessoa tem que escutar a palestra. Primeiro, ela precisa escutar o evangelho. E ela está faminta. Ela está com fome. Vai esperar, mas não vai escutar. Porque a fome não vai deixar. É Jesus dizendo, atenda o imediato. Atenda o imediato. Depois cuida do resto. Mas naquele momento, atenda a necessidade premente, a necessidade do momento. Atenda. É isso que Jesus está dizendo. Não crie embaraços para atender as pessoas. Não burocratize o atendimento às pessoas. Não burocratize a dor alheia. É isso que ele está dizendo. Atou-lhe as feridas. Deitando, colocando azeite e vinho. Deitando azeite e vinho. O que simbolizam esses dois elementos? Azeite, emoliente. Vinho, estimulante. Deitou-lhe azeite como que o emoliente para untar. E colocou o vinho para auxiliar no antisséptico. É como se dissesse, para ajudar a pessoa, nós precisamos levar alento o azeite e dar estímulo o vinho. Mostrando-nos que a caridade é para alentar o coração e para estimulá-lo para a vida, estimulá-lo. É o que esse samaritano fez. Aproximou-se aos pés do caído, atou-lhe as feridas, deitou azeite e vinho. É como se dissesse, atenda à necessidade, acalme a pessoa e a incentive a crescer, a incentive a ir à frente. Como que a dizer que a caridade não é só dar o que precisa, é ir além, é fazer mais, é orientar, é ouvir, é dar de si, como disse. Deitou-lhe azeite e vinho. E colocou em sua cavalgadura, mostrando que o auxílio tem que ser profundo. Não é simplesmente olhar, cuidar e ir embora. Não. Ele coloca-o na sua cavalgadura, ele cede aquilo que ele tinha para o outro, que podia servir ao outro. Como a nos dizer o que nós podemos ceder de nós para aqueles que necessitam. O que nós podemos dar de nós para aqueles que necessitam. Muitas vezes damos lá o dinheiro, a esmola, o alimento, a roupa, mas não somos capazes de colocar na cavalgadura, ou seja, não damos de nós, não damos o nosso tempo, não damos a nossa atenção, não damos o nosso cuidado. Sequer queremos ouvir, sequer sabemos o nome da pessoa, sequer conhecemos a história da pessoa, simplesmente achamos que demos a comida, distribuímos o alimento, demos os agasalhos. E de nós, o que realmente nós estamos dando? Jesus disse isso, Marcos retrata com perfeição. Dai antes esmola daquilo que tiverdes, disse Jesus. Dai antes esmola daquilo que
tiverdes. E o Espírito Emmanuel, no capítulo 60 do livro Fonte Viva, foi dizer que dar o que tem é diferente de dar o que detém. O que nós detemos, o que não é nosso. O que fica aqui quando voltamos para o mundo espiritual. E o que nós temos, o que é nosso, o que volta conosco quando voltamos ao mundo espiritual. O nosso tempo, a nossa palavra, a nossa atenção, os nossos ouvidos, o nosso sentimento. Então disse Jesus, dai antes esmola daquilo que tiverdes. Isso é colocar na cavalgadura. Não é simplesmente atar a ferida, deitar azeite e mel e ir embora, como que recupere-se sozinho. Não. É que a atenção precisa ser mais. Então diz o texto, colocou em sua cavalgadura e levou a uma estalagem, a um abrigo. Significa que nós damos o auxílio e precisamos encontrar uma forma de outros que possam ajudar mais a auxiliar aquele. Como que significando encaminhamento. Encaminhar. Porque muitas pessoas gostam de um jargão, gostam de um ditado que é bonito em palavras, dizendo não dê o peixe, ensine a pescar. Sim, ensine a pescar, mas dê o peixe para matar a fome de imediato. Não só dê o peixe e ensine também a pescar. Porque é muito fácil dizer, em vez de dar o peixe, melhor seria ensinar a pescar. Ou seja, então deixa a pessoa morrer de fome primeiro. Não. O ditado correto é, dê o peixe e ensine a pescar. Dê o peixe e ensine a pescar. Atou-lhe as feridas, deitou azeite e mel, colocou na sua cavalgadura e levou uma estalagem. Isso simboliza. Cuida do imediato e encaminhe. Mostre caminho. Leve até um ponto em que outros que possam fazer melhor ajudem. Vejam quão profundo é. E diz o texto. E o homem disse ao estalajadeiro, cuida dele. E deu 2 dinheiros. E disse a ele, cuida dele. E eu te pagarei o que gastares a mais quando eu voltar. Quando eu voltar. Vejam que símbolo. Vejamos que simbologia é essa que nós encontramos nesse momento. O socorro imediato, o alívio da necessidade imediata. O alívio da necessidade imediata. E depois ele segue. Vai fazer mais. Vai ceder, tirar de si a sua cavalgadura. Vai colocar a pessoa ali, conduzi-la. Significa orientação, orientar, direcionar, mostrar caminhos. Colocou em sua cavalgadura. E a estalagem significa o abrigo. Como que a encaminhar a pessoa para os abrigos onde possam ser melhor atendidas, orientadas. Não o abrigo no sentido material, como se fosse um albergue. Não. O abrigo no sentido de encaminhá-las a condições que elas possam se revigorar. Porque ali na estalagem, ele revigoraria. Seria colocar a pessoa em condições de poder depois caminhar sozinha. E vejam, deu 2 dinheiros. Como que 2 elementos no auxílio. 2 coisas a fazer, a dualidade. 2 coisas a serem feitas. 2 valores, 2 dinheiros, 2 valores. Quando vamos ajudar alguém, precisamos ajudá-la no valor material que ela necessita, mas precisamos ajudá-la no valor espiritual que é necessário e importante para a vida. É o auxílio moral, é o auxílio material. É o dar a da matéria, é o dar o que detemos e o dar o que temos. Mostrando-nos que o soerguimento não é só material, o soerguimento do bom ânimo, o soerguimento da esperança. 2 dinheiros. O bem material, o bem espiritual.
como que a dizer que precisamos ajudar materialmente, ajudar espiritualmente, ajudar no campo da emoção, do campo mental, no campo da espiritualização, não catequese, não kardequese, não proselitismo, não. Isso não é dar valores espirituais, porque no auxílio não é para doutrinação, o auxílio não é para ensinar religião, o auxílio é para mostrar o valor da espiritualidade, para mostrar a transcendência da vida, os valores morais, os valores que são muito maiores e perenes. É trazer a esperança àquele que sofre, àquele que padece. É aquela esperança de dizer, vai ficar bem, vai melhorar. É aquela esperança do dizer, conta comigo. Não é o momento de fazer discurso religioso, é o momento de exalar o bom sentimento. Esse é um dos valores, é uma das moedas, é um dos dinheiros que o samaritano deixou. O outro é o que a pessoa precisa no momento. Se é o agasalho, é o agasalho. Se é o alimento, é o alimento. É isso. É como que olhar para a pessoa e perguntar do que você precisa. O que eu posso fazer para te ajudar? Os dois dinheiros, os dois valores, a dualidade da vida. E ele disse, te restituirei quando voltar. Simbolizando a confiança que a pessoa de bem conquista, a confiança, a segurança que a pessoa de bem demonstra para as pessoas. Na parábola, é uma parábola, lógico, não é um fato, mas na parábola pressupõe-se que aquele samaritano era conhecido. Porque senão, como um estalajadeiro ia aceitar gastar a mais para ser restituído por alguém que ele nem conhecia? Então, na parábola, nessa história, nessa parábola, nessa história criada, também vem o símbolo da confiabilidade, vem o símbolo da segurança. A confiabilidade que aquele ser que pratica o bem gera nas outras pessoas. A segurança que gera nas outras pessoas. Vejam, te restituirei quando voltar, mostrando que o auxílio não é só ir andando para frente. É preciso, às vezes, voltar para ver a situação do ajudado. Como que a dizer, é preciso não esquecer-se daquele que um dia precisou. Para verificar se não continua precisando. Para verificar se, de fato, foi soerguida aquela pessoa. A caridade, ela não é cega. Ela enxerga, sim, a pessoa, a necessidade. A caridade, ela não é surda, ela ouve o clamor. A caridade não é fria, ela aquece o necessitado. A caridade não esquece, ela sempre se lembra daquele que um dia precisou e foi ajudado. E talvez precise continuar sendo ajudado. É esse o sentido. É esse o sentido de quando eu voltar. Como que o samaritano a dizer, eu cuido até o ponto necessário. Eu cuido enquanto precisar. E na simbologia do restituirei quando o que gastares a mais, ou seja, na confiança do estalajadeiro para com o samaritano, simboliza que aquele ser que ajuda é sempre conhecido, porque quem ajuda não ajuda uma só vez, está sempre disposto a ajudar. Está sempre. Na parábola pode-se inferir que não era o primeiro que ele levava à estalagem, porque
para que tivesse a confiança do estalajadeiro. Pode-se inferir que o símbolo ali trazido é: quem ajuda sempre está disposto a ajudar. Quem ajuda sempre segue a viagem visando continuar ajudando. Porque o samaritano não disse se ia para frente ou se ele voltaria para o caminho das quedas alheias. Porque ele diz: cuida dele, e o que gastares a mais te restituirei quando voltar. Quer dizer que o socorrista voltava ao trabalho do socorro. Que o socorrista atendia sempre. Ele voltaria à estalagem. Voltaria levando mais necessitados. Voltaria porque eu ajudaria mais pessoas. Esse é o sentido da caridade. Muito bem trabalhada pelos Espíritos. Quando perguntados nessa questão 886 do Livro dos Espíritos, qual a verdadeira definição da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Tal qual entendia Jesus. Essa é a pergunta 886. Qual a verdadeira definição da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Tal qual entendia Jesus. E tal qual entendia Jesus, ele contou na parábola do samaritano. Tal qual entendia Jesus foi demonstrado nessa parábola do samaritano. E o tal qual entendia Jesus levou os Espíritos a responderem o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E encontramos as três coisas nessa parábola do samaritano. Benevolência para com todos, porque era um caído, um homem qualquer, simbolizando todos, a humanidade. Ajudar a quem necessita e não a quem eu queira. O auxílio é sempre para os necessitados, não para alguns que nós escolhemos. Não temos como indicar quem necessita, quem não necessita. Não existe um aparelho chamado necessitômetro que coloca-se na testa da pessoa e vai dizer ela necessita, ela não necessita. Não existe esse aparelho. Não existe necessitômetro. Então não nos cabe julgar a necessidade alheia, nos cabe atendê-la, nos cabe cuidar dela. Não nos cabe avaliar se a pessoa precisa ou não, se ela diz precisar, acreditemos, ajudemo-la. Não é preciso fazer uma triagem. Eu vou fazer umas perguntas a essa pessoa. E enquanto está se fazendo a triagem, a fome está se aumentando. E enquanto eu digo não vou atender, eu posso errar e precisar atender. Melhor atender um não necessitado do que por esse receio deixar de atender um necessitado. Por isso a figura é um homem, qualquer pessoa, um artigo indefinido. Não é um número quantitativo, é um artigo indefinido, um homem. Não é o homem, o determinado, é quaisquer pessoas. Um homem descia, mostrando que a caridade é para com todos. Benevolência para com todos, é a frase de Jesus. Jesus curou 10 leprosos. Um só voltou para agradecer. Os outros 9 com nada se importaram. E, no entanto, Jesus os curou também. Não nos cabe julgar aquele que pede, nos cabe atender à necessidade. E se fizer como o samaritano, vai tentar levantar, soerguê-lo, vai tentar orientá-lo. Se ele é um pedinte dissimulado, vai tentar mostrar a ele que ele não está enganando os outros, está enganando a si mesmo. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Não interessa se a pessoa é boa, se a pessoa não é boa. Interessa se a pessoa é necessitada. 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 Só isso. Então esse é o mote. É esse o aspecto do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Quando ali se coloca fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Caridade não é pura e simples o atendimento material. São os dois dinheiros, espiritual e material. É a indulgência, é a benevolência, é a empatia. Caridade, que é fruto da vontade de servir, da vontade de ser útil. Porque é isso que está nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem do apóstolo Paulo. É ele quem assina essa mensagem. Fora da caridade não há salvação, que é o mesmo título do capítulo. Ele dizendo, o apóstolo Paulo, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Mostrando-nos que a caridade advém da vontade de ser útil, da vontade de ajudar, e não da obrigação de ajudar, mas da vontade, da naturalidade do auxílio, do despojamento da vaidade, do despojamento do personalismo, e enxergar a outra pessoa como gostaríamos que as outras pessoas nos enxergassem, de fazer para com o outro o que gostaríamos que fizesse para conosco. A regra de ouro. Diz Emmanuel, nesse capítulo 60 do livro Fonte Viva, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não é capaz de perdoar as ofensas, que não acende luz para os que estão na escuridão. Vejam, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece as ofensas. Não daquele que alimentamos, dos outros. Por isso, perdão das ofensas. Está lá Jesus, na resposta da questão 886, o perdão das ofensas. Ajudamos a muitos. E aquele que precisamos ajudar, levando o perdão. Não porque somos melhores e ele pior, porque somos iguais. Porque o perdão só surge entre iguais. Porque aquele que é superior não se ofende. E só se ofende porque está no mesmo nível. Então, por sermos iguais. Por isso, Jesus coloca perdão das ofensas no item. Os espíritos colocam perdão das ofensas no item da caridade, tal qual entendia Jesus. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não acende luz para a sombra, que não se dispõe a servir diretamente. Não se dispõe a servir diretamente, eu e o outro. E não terceirizar o serviço. Não, eu não posso ajudar, está aqui, vai lá e ajuda no meu nome. Vós pouco dais, disse Khalil Gibran, quando dais de vossas posses. Quando derdes de vós mesmos, é que realmente dareis. Esse é o sentido da palavra caridade. Esse é o sentido da parábola do samaritano. A íntima compaixão. Esse é o cerne. Íntima compaixão. Perguntemo-nos se estamos agindo com íntima compaixão. Se quando vamos ao centro para fazer a sopa, para fazer a quentinha, para distribuir os alimentos, os agasalhos, se fazemos isso movidos por íntima compaixão. Se olhamos o outro e nos colocamos no lugar dele. Porque se colocarmos no lugar do outro, a caridade nunca, o ato bom nunca vai aviltar os valores da outra pessoa, vai afetar os valores da outra pessoa, vai diminuir a outra pessoa. E quando diminuímos, quantas vezes nós vemos filas de pessoas nas portas do centro para serem ajudadas e alguém passa ali, fotografa, filma, para mostrar quantas pessoas o centro atende, quantas pessoas são atendidas, mas esquecem que estão ali pessoas que não gostariam de estar, que se sentem
não muito bem por estarem ali, se sentem desvalorizadas por estarem ali. E, no entanto, aparecem alguns tirando foto, entregando a cesta para a pessoa, como que a mostrar assim, como sou bom, como essa casa ajuda, olha o alimento para o outro. E, na verdade, está dizendo, expondo o outro, fotografando aquele que recebe. Esquece que Jesus foi nos dizer, conforme grafado no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: tu, quando deres esmolas, não faças como fazem os hipócritas que pedem para soprar trombetas nas praças para serem vistos pelos homens. Tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a outra. Em outras palavras, não exponha aos outros. Faça o seu trabalho. Sirva, mas que nem você mesmo se vanglorie daquilo que você faz. Porque ali disse Jesus que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra. As duas mãos são da mesma pessoa. Ele não disse que a mão direita do teu próximo não saiba o que faz a tua. Ele não disse isso, ele disse que a vossa mão direita não sabe o que faz a outra. Ou seja, que nem eu mesmo fique valorizando o bem que eu faço. Que a minha mão direita não saiba o que faz a outra. Porque quando eu faço o bem e volto para casa dizendo, hoje eu fui bom, como eu ajudei pessoas, a minha mão direita está sabendo o que faz a outra. Porque fazer o bem tem que ser um ato de naturalidade plena. É isso. É esse o sentido da caridade. É esse o sentido da íntima compaixão. E a íntima compaixão é o cerne da parábola do samaritano. A íntima compaixão. Pensemos nisso. Leiamos a parábola do samaritano com outros olhares. O olhar do amigo compassivo, que é o olhar que Jesus tem para conosco. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito para estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite e de coração, rogamos a Deus que abençoe a todos os que aqui estamos, que nos abençoe a todos. Deus lhe pague. Simão, nós é que agradecemos imensamente pela sua palestra, por estar aqui conosco, né, mesmo diante das adversidades que você teve no começo, um pouco antes da palestra. A gente pede a Deus que ilumine sempre essa tarefa sua, essa sua missão de estar sempre trazendo a consolo e esperança para todos nós. A gratidão nossa é imensa. E para que a gente possa encerrar o nosso trabalho na noite de hoje, nós elevamos mais uma vez o pensamento a Jesus, em agradecimento sincero por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de podermos refletir de maneira mais profunda nos seus ensinamentos, que essas reflexões sejam capazes de nos transformar verdadeiramente em seres melhores, mais caridosos, mais compassivos, de maior compaixão com o nosso semelhante. E nesse sentido, nós vibramos por todo o nosso planeta Terra, que ele seja coberto por muito suporte espiritual, aquele que sofre, aquele que está em aflição, que todos recebam o nosso abraço, o nosso carinho sincero, para que cada um tenha a sua aflição aliviada, que não falte esperança e fé aos corações aflitos. Vibremos por todas as pessoas doentes, para que possam ser atendidas da melhor maneira possível. E vibremos pelos lares do planeta, que haja harmonia e paz em cada um deles. Querido Jesus, abençoe o nosso irmão Simão na sua tarefa, no seu propósito de vida, de auxiliar as pessoas, e abençoe a todos nós, e que possamos estar mais uma vez reunidos na semana que vem, se for da vontade de Deus. Que assim seja. Meus queridos amigos, fiquem todos em paz, todos bem. A gente se vê semana que vem mais uma vez. Boa noite para todos. Eu vou encerrar nossa transmissão por aqui. Muita paz a todos.
Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.